Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem por aí? Por aqui estamos bem, graças a Deus. E hoje eu tô gravando para vocês um vídeo, que foi muito pedido aqui no canal, para eu contar, um pouquinho como que foi a nossa experiência, com a compra da casa própria, A tão sonhada casa própria. E se esse vídeo chegou até você, já curte o vídeo para ajudar, deixa um comentário, compartilhe também com mais pessoas para que saiba, de algumas informações que eu vou estar destacando para vocês aqui no decorrer desse vídeo. E é isso. E já vou logo ao ponto para não ficar enrolando, gente. Nós fizemos um financiamento do imóvel usado, Existem algumas diferenças, entre um financiamento usado e um financiamento que você vai estar fazendo aí, na planta, que você vai estar adquirindo um imóvel novo. Mas hoje eu vou falar sobre imóvel usado, que foi a experiência que eu tenho para contar aqui para vocês. Eu até anotei aqui, tá aqui na mesa, para eu não esquecer os pontos importantes, gente. Primeira coisa sobre o financiamento, A pessoa que vai estar fazendo o financiamento tem que ter o nome limpo, Não pode ter restrições no nome. Ah, mas isso é óbvio, gente, mas às vezes o óbvio também tem que ser dito, Então é um ponto importante para quem quer ter o financiamento da casa própria. A gente fez o financiamento pela Caixa, pelo programa Minha Casa Minha Vida. Importante, pessoal, também ter carteira assinada. Dá para fazer sem carteira assinada? Dá, mas daí você tem que estar ciente que você tem que comprovar que você tem uma renda, O valor que vocês vão conseguir financiar, a gente vai de acordo com a renda de cada pessoa, Então não adianta eu falar aqui para vocês que com renda tal vocês vão conseguir um imóvel do valor tal. Então vocês precisam procurar, uma imobiliária de confiança, que foi o que eu fiz aqui na minha cidade. Eu procurei uma imobiliária que tem uma certa influência aqui na nossa cidade, de Araxá. Eu estou na região de Araxá, Minas Gerais, e eles ficaram por conta de tudo, Então, tendo aí esses requisitos, você procura aí uma imobiliária de sua confiança e eles vão pedir, gente, para fazer uma análise de crédito, Para ver quanto que o banco vai liberar aí de financiamento no seu caso. E assim foi feito, Assim que eu fui lá, a menina lá já pediu para fazer a análise de crédito, o banco liberou X, Deu tudo certo, o banco já liberou X e nós fomos em busca do imóvel, Tendo tudo prontinho, a gente foi em busca do imóvel para que depois, a Caixa fizesse aí a aprovação através do engenheiro, gente, da Caixa, Aí depois da análise pronta, você encontra o imóvel do seu agrado, Dentro daquele valor ali que a Caixa vai liberar de financiamento para você. E aí, depois, o próximo passo é a visita do engenheiro da Caixa para ver se o imóvel está de acordo com as normativas, se está tudo certinho. Enfim, seria mais ou menos isso. Um ponto também, gente, muito importante, quando você financia um imóvel com outra pessoa, vamos supor, o casal, tende a ter mais chance da aprovação do crédito, tá? Então, isso também é muito importante. E com isso também vai determinar a questão de juros, da taxa de juros, tendo mais de uma pessoa, mais de um comprador do imóvel. Então, às vezes pode financiar você e seu filho, você e seu marido. Lembrando que, as duas pessoas que vão estar ali no contrato que serão os donos ali daquele imóvel, certo? Outro ponto muito importante, gente, a gente tem que avaliar, porque o banco ele vai olhar todo um histórico, gente, ele consegue ver tudo para essa análise de crédito. Se você tem, às vezes, já um financiamento de um carro, vai constar, e isso vai dificultar para que você consiga fazer o financiamento do imóvel, provavelmente você não vai conseguir. Dívidas demais em cartão de crédito, tudo isso vai constar, Se você é um bom pagador das contas, se paga em dia, tudo isso aí o banco vai analisar, Então, eu digo assim, o meu financiamento do Carlos foi muito rápido, Porque demorou aí exatamente 2 meses e pouquinho, para praticamente finalizar, porque a gente já está perto de pegar as chaves do imóvel, Estamos quase na reta final, questão burocrática, documentação, já está tudo pronto, tudo resolvido. A gente está só esperando mesmo o pessoal que está morando lá desocupar a casa para a gente poder mudar. E foi muito rápido a questão da papelada, Eu achei que não demorou quase nada.
uma dica muito importante que eu quero deixar aqui para vocês, uma dica como amiga mesmo. Não deixe para fazer um financiamento quando você tiver muita idade, porque isso julga muito. Quando você é mais velho, para fazer o financiamento, a taxa de juros é maior, né? Tem tudo isso. E se organize, né, gente? Eu falo que a gente tem que ter organização financeira com certeza para não atropelar as coisas, né? Depois, futuramente, não ficar endividado, não conseguir aí manter com aquilo que você planejou, né? Então, organização financeira é muito importante. E quanto mais jovem você comprar o seu imóvel, melhor. E a Caixa, né, o financiamento habitacional, ele tem uma vantagem muito boa, que é a vantagem de você poder amortizar aí as parcelas do seu financiamento. Então, o que seria amortização? Você conseguiu aí juntar R$ 5.000, né? Que seja uma vez no ano, vai juntando ali numa caixinha, tanto ali por mês, você pode amortizar tanto no valor das parcelas ou quanto na diminuição de parcelas, né? Então, às vezes você tem uma parcela lá que custa R$ 2.000, né? Uma suposição. E quando você amortece, né, dá lá uma quantidade de dinheiro, você vai conseguir diminuir, por exemplo, 20 parcelas, né? Se você der aí R$ 5.000, é um exemplo, viu, gente? Não quer dizer que seja dessa forma. Você vai conseguir diminuir aí 20 parcelas do seu financiamento e com isso você vai acabar, né, o financiamento antes aí dos 30, 35 anos, que vai ser aí também a forma que você vai escolher, o tempo que você vai escolher aí de financiamento. Hoje a Caixa trabalha no tempo máximo, né, de 420 parcelas, mas você pode escolher também pagar um pouco menos, né? Um pouco menos tempo do que isso, não necessariamente precisa ser tudo isso. E importante também, gente, sobre gastos, né? Quando você vai comprar um imóvel, a Caixa exige, hoje ela está exigindo, né, 20% do valor do imóvel. Supondo que você está comprando um imóvel que custa aí 300 mil, né? Vamos dizer assim. Então, desses 300 mil, você tem que ter 20% à vista, que são dois gastos, né? Você vai ter aí 20% à vista e mais 6% que você vai gastar, em torno de 6% que você vai gastar aí de documentação, né? Você vai ter gastos para documentação, cartório, gasto com o engenheiro da Caixa. Então, você tem que ter 26%, né, vamos dizer assim, 26% do valor do imóvel, você tem que ter esse dinheiro à vista. Uma coisa que eu quero falar aqui para vocês, gente, não desistam. Não desistam dos seus sonhos, não desistam dos seus objetivos. Deus só dá as coisas pra gente quando a gente está preparado para receber. Se eu contar para vocês que ao longo desses anos todos, né, de casado com o Carlos, eu já olhei várias vezes, né, para fazer um financiamento habitacional e nunca deu certo naquela época, né? Não foi uma nem duas vezes, não, foram várias vezes. Às vezes é porque a entrada era muito alta, né? A Caixa estava exigindo uma entrada muito alta e a gente não tinha ali naquele momento. Às vezes porque a gente já tinha outros gastos, né? Outras contas, não estava preparado para assumir mais uma. Enfim, gente, mas se programem, se organizem, que foi o que eu fiz, né? Sempre foi um desejo meu ter, né, uma casa própria. E o Carlos não via tanto dessa forma, né? Mas hoje eu vejo que hoje a gente está conversando, né? Ele falou que foi a melhor coisa que a gente fez, né? Uma pena não ter feito antes, mas daí eu falei para ele, né? Tudo tem seu tempo e o tempo de ter a casa era agora, não foi antes, nem é depois, é agora, né? O tempo de Deus, ele é perfeito. Deus só nos dá quando a gente está capacitado para receber aquela graça, aquela bênção. Talvez se a gente recebesse essa graça há um tempo atrás, vai saber o que teria acontecido, né? Então hoje a gente está preparado para, como se diz, receber a nossa bênção. Já recebemos, na verdade, né? Já somos aí proprietários do nosso imóvel, graças a Deus, que foi encaminhando tudo, gente, de uma forma tão linda, tão maravilhosa, que vocês nem sonham. E eu tenho certeza que o dia que eu mostrar para vocês a nossa casa, vocês vão falar que Deus
é Deus de detalhes, que foi o que eu senti, né? Quando eu vi a casa, eu falei, nossa, como Deus é lindo, como Ele é maravilhoso, como Ele pensa nos detalhes que a gente nem pensou, né? A gente não estava nem imaginando. E, gente, e imóvel, ele é uma coisa que nunca vai estar mais barato. De todas as vezes que eu fui olhar, buscar para um financiamento, eu achava que estava caro. Então a gente vê que imóvel só valoriza, não desvaloriza. Hoje custa tanto, amanhã vai custar mais tanto. Então nós estamos em 2026, um metro quadrado, vamos supor que custa aí, sei lá quantos mil, gente, 3 mil, né? Talvez nem seja isso. Daqui um ano, esse 1 metro quadrado que custa 3, ele passa a custar 5, e daí vai só crescendo, vai só aumentando, e vai ficando cada vez mais difícil, né, de se conseguir ter a casa própria, né, até mesmo porque aqui na minha região, né, em Araxá, antes eles estavam fazendo a casa, né, de terreno único, e hoje a gente vê que já migrou muito para casa de terreno multifamiliar, né, que eles constroem 2 casas no mesmo terreno. Eles compram ali o terreno, divide aquele terreno ao meio e faz 2 casas germinadas, né, ou multifamiliar, que é o nome que a gente usa por aqui. Então a gente entende que cada vez mais vai ficando mais caro e mais difícil conseguir um financiamento. Então, para quem é novo, vai juntando um dinheiro, vai poupando, vai economizando para ter aí o dinheiro da entrada, né? Que é muito importante ter o dinheiro da entrada e o dinheiro das despesas, né? Que são aí em torno de 6%, como eu já havia falado aqui para vocês, que dá certo sim. Dá certo, gente. E ter organização financeira, você não pode estar endividado, né? E ter muitos anos, ter muita idade, né? Por exemplo, o Carlos hoje, ele tá com 40, acho que tá com 42 anos, né? Ele vai fazer 43. E eu estou com 38. Então, se a gente deixasse, por exemplo, mais 10 anos passar, já ficaria mais difícil conseguir um financiamento, né? Quando você é mais jovem, é bem mais fácil. E os juros são menores, né? Tudo tende a facilitar aí para o financiamento. E Deus cooperou tanto com a gente que a gente foi, né, lá para aquela outra fazenda, sem nem estar pensando, gente, em comprar uma casa própria, né? A nossa intenção era construir lá no terreno, mas eu analisei juntamente com o Carlos, né, todo o cenário que a gente tinha em relação aos nossos filhos, a nossa família, em relação as coisas, né, que a gente teria que investir lá na chácara, né, lá no terreno para poder estar morando lá, e a gente viu que seria um pouco difícil e teríamos muito gasto e talvez nem conseguiríamos, gente, terminar, né, de fazer ali alguns cômodos. Lá não tem luz, então teria que investir em placa, teria que investir muito, gente, seria muito dinheiro, sendo que eu levei um pedreiro lá um tempo atrás, e o pedreiro, gente, para construir a casa, ele me cobrou 80 mil. 80 mil reais o pedreiro me cobrou. Então, mão de obra é muito difícil, né? Quem tá na construção, eu escutei várias pessoas, né? Claro que cada um vai ter uma experiência única, né, gente? Às vezes a experiência do vizinho não vai ser a mesma minha. Mas eu escutei muitos relatos que mexer com construção não é fácil, pedreiro não é fácil. E aí a gente optou, né? Fizemos a escolha por comprar um imóvel aqui na cidade. E Deus preparou tudo, gente, de uma forma tão especial, que até um serviço, né, para o Carlos não deixar a roça, que ele ama tanto, não deixar de trabalhar ali com os tratores, né? Ele não ter que ficar, por exemplo, na roça sozinho, sem a família, e ter que vir às vezes só aos finais de semana ou aos finais de semana que eu pudesse ir estar com ele. Deus preparou para ele um serviço que ele pudesse ir e voltar para casa todos os dias, né? O rapaz pega ele aqui na porta, deixa na porta, lá ele ganha a marmita, né, o almoço, e é só agradecer, gente, só agradecer, e tudo tem o seu tempo, né? Eu não vou me cansar de dizer isso, que tudo tem o seu tempo, na hora certa as coisas acontecem. A gente não pode deixar de ter fé,
em Deus, né? Aquele que nos olha lá de cima, que está sempre nos protegendo, nos guardando. Bom, gente, eu espero de verdade, né, que esse vídeo possa te ajudar de alguma maneira, né, a dar o primeiro passo de buscar aí pelo tão sonhado financiamento, né? Tem aqueles que vai dizer que vai pagar muito caro pelo financiamento. Gente, eu diria que a prestação da casa saiu mais barato do que se eu fosse pagar um aluguel aqui na minha cidade. Aluguel aqui tá terrível. Inclusive hoje, na hora que eu fui levar o Miguel na escola, encontrei com uma amiga, né? Já mudando um pouco aqui o assunto, gente. Eu conversando com uma amiga e ela me falando sobre isso, que o irmão dela havia alugado uma casa, mas que não estava compensando, né? Que ele ia ver, correr atrás de um financiamento, porque o valor que ele estava pagando de aluguel estava saindo mais caro se ele fosse pagar aí a prestação de um imóvel, né? Que seria no futuro dele, o investimento do dinheiro dele, porque o dinheiro do aluguel é um dinheiro que você não vai ver mais, né? Ele, como se o aluguel te dá ali o teto, mas ele come ali aquele seu dinheiro que você não tem recompensa, né? Aquele imóvel no futuro ele não vai ser seu. Então eu espero muito, né, de alguma forma ter ajudado vocês. Já vou finalizando o vídeo por aqui. Se ficou alguma dúvida, gente, deixa aqui nos comentários, né? Quem sabe no futuro eu não consiga conversar com o rapaz que me atendeu e de uma forma mais técnica, né? Ele pode estar passando para vocês, a gente grava junto, ele passar para vocês aqui todas as informações necessárias, mas eu acho que meio assim, por cima daquilo que foi acontecendo com a gente, eu contei tudo aqui no vídeo mesmo. Sobre valores, gente, eu não dei valores, por quê? Porque cada pessoa vai ser um valor, né? O meu caso não vai ser o seu caso em relação a valores, porque cada pessoa tem uma renda, né? Às vezes você vai juntar com uma pessoa que tem uma renda maior, né? Vai juntar as duas rendas, vai dar um valor de financiamento maior, porque tudo isso pode mudar, né? Então, eu acho que ficou tudo que eu poderia passar aqui para vocês, eu consegui estar contando um pouquinho. Beijo grande. Fiquem todos com Deus e conta pra mim onde que esse vídeo chegou. Eu tô aqui, ó, Araxá, Minas Gerais. E você que tá buscando por um imóvel, tá em qual região, qual estado? Beijo!